Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Evangelho Dominical da nossa querida Sociedade Fraterna. Bem-vindos aos que estão aqui na Fraterna presencialmente, aos nossos amigos do Instagram, bom dia. Vamos começar apenas com alguns avisos e logo em seguida eu já passo então para os nossos convidados de hoje que vão fazer o Evangelho. Então, lembrando que na próxima terça-feira, dia 8 de dezembro, às 20 horas, nós temos a live com o Wellington Benga, com o tema Então é Natal, transmissão pelo Instagram. Quarta-feira, dia 9 do 12, palestra presencial, às 20 horas, com o Celso Santos, com o lançamento do livro Autocura, Mente e Corpo em Equilíbrio. Então, encomende seu livro através do WhatsApp 3644-8610 por apenas R$20. É um excelente presente, né? Agora nessa época de Natal, vamos presentear os nossos alunos. Não esqueça, então, de confirmar a sua presença na quarta-feira, tá? Pelo WhatsApp aqui da Fraterna. Lembrando que a entrada é limitada a 25 pessoas somente. Estamos com uma promoção de livros seminovos, um livro por R$5, 3 por 10. Os livros novos da codificação de Allan Kardec por R$10 apenas. E lembrando que no dia 16 de dezembro, às 15 horas, das 15 às 19h30, nós vamos ter nosso plantão da área social para arrecadação dos alimentos, para que a gente possa compor as cestas básicas das famílias assistidas. Então, por favor, participem, colaborem. Precisamos de 10 pacotes de 5 kg de arroz, 10 pacotes de 1 kg de açúcar e 30 litros de óleo. Então, contamos com a colaboração de vocês para que a gente possa, mais uma vez, colocar comida na mesa dessas famílias tão carentes. E agora, então, vou passar para os nossos convidados. Bom dia a todos, né? Todos que estão aqui presentes na nossa casa, aqueles que estão pelo Instagram, também bom dia. Hoje está um dia friozinho, gostoso para ficar na cama, que bonito. Mas também é bom ficar ouvindo na cama lá no celular também, né? Então, nós estamos aqui na casa, graças a Deus, fazendo o trabalho do Evangelho Dominical, para nos acordar, para acordar a gente para a vida, né? Esse é o propósito do Evangelho, né? O Evangelho que foi nos dado carinhosamente pelo nosso Mestre Jesus, quando ele esteve aqui com a gente. Ele vivenciou esse Evangelho durante 33 anos aqui na Terra, mas nós sabemos que ele já vivenciou isso há muito tempo, né? Há milhares e milhões de anos, para ele aprender, se aperfeiçoar e vir transmitir para a nossa humanidade, né? Foi um trabalho árduo dele também, né? Ao longo das vidas dele, que ele experimentou como nós. Ele sabe das nossas dificuldades, ele as viveu e se submeteu aqui virar em carne para nos mostrar, para nos trazer o seu exemplo, para como a gente viver com melhor qualidade aqui na Terra. Sabemos que aqui essa experiência é um pouco difícil para todos nós, né? Ela apresenta muitos desafios. E eu estava lendo um livro bem antigo, escrito por, são Cartas e Crônicas, um livro bem antigo, que foi editada pela Federação Espírita. E nesse livro tem bastante historinha, são curtinhas e não é muito, mas eu vou tentar resumi-la, né? O servo insaciável, né? Falando do servo que... Oi, deixa eu falar. A prece. Gente, já está começando sem a prece. O André começou. Então vamos, antes de iniciarmos a leitura, nos
né? Nos ligar à espiritualidade que está aqui presente, né? Então, esses irmãos que vêm carinhosamente nos acompanhar, sempre estiveram, mesmo durante a pandemia, eles estiveram aqui fazendo o Evangelho, né? Nós não estávamos aqui, mas sabíamos que eles estavam aqui fazendo o Evangelho para todos aqueles que foram trazidos para o tratamento. Então vamos nos ligando a essa equipe, o nosso espírito em agradecimento a Jesus, o nosso Divino Mestre, a Mãe Santíssima, que assiste todos os trabalhos espirituais na Terra. Vamos agradecer primeiramente aquele que nos criou, né? O Pai da vida, por tudo que Ele nos deu, até esse momento em que vai a promessa dEle, que nós viveremos eternamente, que estaremos sempre sobre o amparo dEle. Então vamos nos ligando através da oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, na oração do servo insaciável, é uma leitura assim, com uma linguagem um pouco difícil, porque foi escrita há muitos anos lá atrás. Mas assim, vamos trazer um português um pouquinho mais aqui para nós, né? Português mais, o que nós falamos, né? Estamos habituados a falar. Então, fatigada a imensa luta que sustentava nas esferas inferiores, Belino Castro rogou ao Senhor a bênção da reencarnação. Estamos falando então de um espírito que estava lá numa zona mais inferior e que se encontrava rogando a permissão de reencarnar na Terra. A luta lá no mundo mais inferior é difícil, né? Eles tentam reencarnar. E muitos de nós, ao contrário, daqui alguns irmãos tentam fugir dessa reencarnação, né? Não aceitam essa reencarnação com alguns desafios. Ele estava cansado e dizia: e porque chorasse compungidamente, um mensageiro celeste arrebatou-o do império das sombras e o trouxe para a terra. A gente sabe que dentro do plano espiritual existe uma grande equipe, né, que trabalha em nome do Senhor para nos trazer aqui para a Terra, né? É dispensado um grande trabalho para nos trazer novamente aqui, na luta da carne, encarnados, né? Então, a gente não tem muito noção desse complexo que é efetuado lá no mundo espiritual para nos trazer a dificuldade, né? Os planejamentos, uma grande equipe, tudo trabalhando nisso, nesse sentido, né? E porque chorasse compungidamente, ele pediu então, encantado, né, recebeu essa oferta, né, essa benesse, né, recebeu honrosa incumbência que renasceria para uma obra da fraternidade cristã. Então, um dos compromissos que ele estava trazendo consigo era de trabalhar aqui na Terra com a parte da fraternidade cristã. Como muitos trabalham, né? Temos muitos trabalhadores aqui ligados a esse setor da fraternidade, né? Estamos vendo nos atuais dias muitos companheiros se dedicando a essa obra, né, da fraternidade. Além dos serviços naturais que lhe diziam respeito, a própria recuperação diante da lei seria o prestimoso benfeitor dos doentes. Então, ele também receberia, junto com esse trabalho que ele ia desenvolver, a sua cura, né, o seu tratamento espiritual para ele se curar de muitas enfermidades da alma. Interessante isso, né? Quando a gente se propõe lá do outro lado da vida, rogando esse tipo de trabalho, o quanto nós vamos ser beneficiados também, além de ajudar os outros irmãos que estão aqui, nós, esses irmãos do outro lado, que têm a espiritualidade auxiliando nós aqui, é uma grande equipe, tanto do lado aqui da Terra, como do outro lado. Ele iria proteger os doentes, protegeria os enfermos, distribuiria com eles a coragem e a consolação em nome de Deus. Trabalhador que estaria se dedicando à obra da cura, né? De levar ao doente uma mensagem de consolo, ou até através de um tratamento material
nesse sentido também. Ele ia buscar isso, né? Era um dos trabalhos, esse desafio maior era que ele iria prestar. Não precisa impressionar-se com a aquisição de elementos materiais. Foi comentado isso com ele lá na espiritualidade, que ele ia ter acesso à parte material mais fácil. Ele teria esse projeto reencarnatório, essa facilidade de adquirir bens materiais, de angariar bens materiais. É um trabalho difícil, que até aqui a Casa da Fraterna tem essa dificuldade para trazer assim, a parte material, com as cestas básicas, né, um dos trabalhos, muito difícil, que a área social enfrenta um grande trabalho. Então, esse Castro, ele ia receber mais facilidades. Então, o negócio dele estava muito mais fácil, né? Ele não ia ter tantos problemas com essa questão. Disse-lhe o emissário divino: mantenha as mãos no arado generoso do trabalho, e o seu serviço atrairá os recursos de que necessite. Então, ele tinha essa vantagem mas ele tinha que também fazer a parte dele. Ele estaria protegido e ia ser beneficiado com esse tipo de trabalho, dessa atividade que ele ia desenvolver. Mas ponderou Castro, preocupado: quando surgirem as dificuldades imprevistas e especiais, ele fez uma pergunta lá do outro lado: será mesmo que eu vou ter essa ajuda fácil aí aqui na Terra, né? É uma das dúvidas, né? Ele questionou, porque sabe que as dificuldades daqui da Terra materiais estão cada vez sendo mais... Ela tem uma dificuldade maior nos dias de hoje. Aliás, eu acho que todos os tempos a parte material é difícil na Terra, mas hoje também nós sentimos essa dificuldade. Aí foi oferecido a ele: utilize a prece e em seguida canalize suas forças na direção do objetivo. Olha a indicação que ele teria que usar para poder desenvolver com mais facilidade o trabalho da obra social que ele iria ter que executar aqui na Terra. O suprimento ser-lhe-á então entregue por nós. Por nós quem? Pela espiritualidade que ia intuir os daqui da Terra, oferecendo essa facilidade para ele poder. Ele estava assim, bem assessorado, né, lá do outro lado espiritual, né? Através das circunstâncias aparentemente casuais para o serviço que te compete. Ia aparecer para ele, assim, inesperadamente ajuda. O nosso querido Chico Xavier, ele tinha muitas dificuldades para fazer esse trabalho de assistência social com as comunidades, né, em volta lá da onde ele vivia, em Pedro Leopoldo, como em Uberaba. Mas no final ele sempre conseguia ser atendido casualmente, né? O Chico era surpreendido, ele tinha dificuldades seríssimas, mas logo ele recebia essa ajuda. Então, a gente vê que isso acontece de fato, essa questão. A gente vê outras pessoas envolvidas em alguns projetos aqui da Terra também recebendo essa ajuda casual, que não é muito bem casual, né? Existe um esforço da equipe espiritual intuindo as pessoas de irem àquele local e facilitar o trabalho daquela grande equipe que está fazendo aquela obra. A gente vê, né, esse funcionamento, né, que parece casual, mas não é. A própria Fraterna é exemplo disso, né? Daí, um dia antes de distribuir a cesta, ela não tem nada, de repente aparecem as doações, né? É verdade, a gente possa entregar. É verdade. Aqui na Fraterna acontece esse fenômeno. De repente, né, alguma coisa aparece por inspiração em alguma pessoa. E Castro tomou um corpo num lar de excelente formação evangélica. Olha aí, ele ainda teve a felicidade, quando ele foi encarnar, que ele ia fazer parte de uma família que era voltada para o Evangelho do Senhor. Não era uma família assim, muito alheia à espiritualidade. Ele teria acesso, através dos exemplos dos pais dele, dos familiares, né? Era um lar mais constituído, sólido no Evangelho do Cristo, que facilitaria esse desenvolvimento que ele trazia dentro de si. Porque quando a gente está encarnado aqui, logo na infância, a gente não tem muita noção para onde a gente vai.
A gente só tem noção que a gente precisa estudar, seguir uma carreira, que os pais comentam, algum amigo, os professores, educadores, orientando o jovem para o seu destino de desenvolvimento profissional aqui na Terra, em qualquer âmbito. E ele estava com um lar protegido, ele tinha esse apoio dos pais, dos familiares, na parte do desenvolvimento espiritual, que é muito importante. Coisa muito que a gente não vê na nossa sociedade, tão materialista, essa parte e essa disposição dos pais tão voltados para suprir as coisas materiais para os filhos, dar uma ótima educação, facilitando todos os acessos para esses jovens, né, para as crianças, mas deixando de falar de Deus, da parte que nos interessa como espíritos. Deixa o seu lar abandonado. O importante, essa que foi fornecida ao Castro, era uma coisa muito importante para ele desenvolver esse objetivo que ele trazia no espírito, né, dentro dele, que ele teria que desenvolver. Ele mesmo pediu isso. Então, esse lar mais abençoado, mais preocupado com o crescimento espiritual do jovem, desse espírito, foi muito abençoado, né? E ele teve isso. Desde cedo foi instruído para a verdade e para o bem. Desde pequenininho, hein? Os pais já estavam lá, os educadores, dando essas instruções. Ainda moço, recolhia do alto o apelo incessante do ministério que lhe cabia, e por essa razão costumava dizer: sinto que tenho abençoada missão a realizar em favor dos enfermos. Muitas vezes sonho em ver-me pé de numerosos doentes, enxugando lágrimas e limpando feridas. Não descansarei enquanto não puder construir um grande hospital. Muitas vezes a gente sabe na história, né, daqui da Terra, até nessa época atual, de muitas pessoas se dispuserem a ajudar a construção de hospitais. A gente tem um exemplo que eu acho que é bem assim oportuno. O Antônio Hermílio de Moraes, né, foi um grande... ele tinha de poder aquisitivo, ele tinha muitas indústrias, né, desde que ele aumentou, né, com os familiares dele, e ele teve um sonho de construir um hospital beneficente, que é o hospital que fica ali no Paraíso, né, a Associação Beneficente da Portuguesa, que é um hospital muito grande que atende uma parte, a parte da assistência social gratuita pelo SUS e outra particular. Mas ele foi o mantenedor. Então, mas também dentro do mundo de outras religiões e até na parte espírita, a gente sabe que tem algumas entidades que trabalham com isso aqui em São Paulo e no restante do país, né? Então, ele tinha esse daí. E foi despertado dentro dele, gente. Muitas vezes nós estando aqui na Terra, falamos assim: qual é o meu objetivo aqui na Terra? É uma indagação, principalmente do jovem. O que eu vim fazer aqui, né? Aí fica andando para um lado, para outro, desorientado, sem saber o que faz, fica naquela inércia, e vai para uma profissão, não se dá bem, ele vai para outra, não se dá bem, e aquilo inquietante dentro da alma dessa pessoa, até nós já com 50, 60 anos, a gente fica assim: mas qual é o meu objetivo aqui na Terra ainda? A gente ainda está buscando, né? O que eu posso fazer? Meu Deus, o que eu vi? O que foi prometido lá do outro lado, do qual eu ia desenvolver? Ainda muitos de nós se encontramos muito perdidos nesse quesito, né? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Para que eu vim aqui na Terra? Eu pedi tanto para vir aqui. E o que eu estou fazendo, né? E ele tinha isso dentro de si. Mais condicionado, né, o caso, na edificação de certos fatores que considerava essenciais, e por isso lembrando instintivamente a recomendação do benfeitor divino, movimenta o coração canalizando as próprias forças, né? Sempre tem, quando a gente vem para cá, além do nosso protetor espiritual, né, que nos acompanha diariamente, tem um protetor maior que nos orienta, né, um profissional, que ele ajuda nessa elaboração desse projeto que nós trazemos, né, que foi conversado minuciosamente, nos oferecidas as oportunidades, como ia acontecer. Muitos não recebem tanto esses benefícios, vão ter que trabalhar arduamente, e buscando, mas sempre temos esse mentor nos orientando, o grupo familiar, através das intuições,
os membros da família conduzindo essa pessoa para os seus objetivos. Mas não é todos que têm uma família tão sólida assim, com os quesitos do Evangelho. Hoje a gente vê muitos pais, a sociedade muito materialista, que isso é a coisa menor que interessa. O que interessa é ganhar dinheiro, ter boa posição social, sonhos realizados, esse fascínio, né, por tudo que a gente vê que nos fascina, e menos essa questão íntima que nós trazemos. E é essa questão íntima que nós trazemos que nos deixa extremamente abatidos e ocasiona algumas vezes dentro de nós insegurança, dificuldades que a gente não consegue, sabe que existe e que nos sonda interiormente, nos mostrando que algo está faltando na gente. Então, existem muitos irmãos perdidos dentro de si e não sabem para onde vão, quais os rumos que devem tomar. Às vezes é uma coisa tão simples, mas a gente fica com a cabeça tão louca, não, é algum grande projeto. Mas nesse caso desse senhor, né, o Castro, ele tinha isso daí, tinha nele esse objetivo, e ele iria, como foi prometido, ter muita facilidade, né, para a obtenção desses recursos, né? Poderia auxiliar os enfermos, dizia, mas aguardava um emprego vantajoso. Sim, afirmava, agora para adquirir segurança tenho necessidade de um bom casamento. É que nem a gente, né? Consegue uma coisa, já está pedindo outra. E vamos pedindo, vamos aumentando a lista das nossas exigências, né? A gente sempre quer mais. Primeiro ele pediu acesso à parte material. Ele teve um bom emprego que lhe oferecia isso. Depois ele queria uma esposa, um bom casamento. E depois do casamento, que já veio o encontro dele, eu devo possuir filhos robustos que me auxiliem. Então a gente já está pensando, o casamento e os filhos. Olha como a gente é maluco, né, na nossa cabeça. Sempre querendo mais, querendo mais. Os filhos robustos adornaram-lhe o braço, vieram os filhos. Tudo prossegue regularmente, né? Reconheceu que mais uma casa própria é indispensável para ele. Tem outros objetivos de ter uma moradia para acolher a família, né? Esse é o nosso sonho, gente. Aqui isso é normal, né? Ali depois surgiu a casa confortável e ampla. Ele para e pensa, para ser útil aos enfermos, ajuntou, não posso aliar-me dos bons livros. Olha aí, ele foi buscar bons livros nesse percurso. Livros na doutrina que não falta. Nós temos uma imensa coleção de literatura espírita à nossa disposição para nos animar o ânimo, né? Para nos orientar, para nos dar conhecimento, para que rumo que a gente deve tomar. Porque mesmo com tudo isso, nós sentimos meio desorientados. A doutrina é muito específica nisso, é o conhecimento. Que Jesus falava, né, que a gente teria que também ter o conhecimento, a sabedoria para nos precaver das coisas que teriam dificuldades no nosso caminho, e através do conhecimento a gente consegue, às vezes, até barrar algumas dificuldades na nossa vida, através da prudência, do conhecimento, da sabedoria. Então ele teve uma vasta biblioteca. Eu tenho uma pequena biblioteca em casa, com alguns livros. Às vezes eu pego alguns e leio, mas a gente não consegue toda hora ficar lendo livros. A nossa vida, a gente não se põe nem uma hora para ler um livro, tendo o acesso lá do livro. Aqui na casa está sendo oferecido vários livros bem a preços populares, não está, Edi? Aqui eu vi, né, R$5, R$10, né? R$5, 3 10. Ah, é uns R$5 e 3 é 10. Seminovos, então já foi utilizado por alguém que disponibilizou para a fraterna. Então, por falta de livros, a gente não está tão apertado aqui. Depois ele teve, se bons negócios não pode atirar-me à empresa, considerou. E os bons negócios surgiram na vida de Castro. Um automóvel, outra coisa que ele desejou, um automóvel particular resolveria as questões do tempo, que facilitaria ele se deslocar para aqui e para lá. Não é isso? Então, olha aí, outra exigência material. Agora é imperioso conquistar bons rendimentos, pediu ao céu. Ele vivia pedindo isso para o céu, com uma comovente rogativa. Os rendimentos lhe rodearam o nome, quero mais rendas. Insistiu a lamuriar-se.
Gente, que nós ficamos lamuriando, né? E as rendas vieram, né? Hoje as pessoas têm renda com... Nós aqui podemos... Uma poupança que não dá muito valor, mas tem algumas pessoas que aplicam nos rendimentos, e aí a gente vai dobrando os rendimentos, fazendo um biquinho aqui, fazendo um serviço ali, a gente consegue, né? Aumentar as nossas rendas, principalmente no tempo de hoje. Nessa altura, os filhos já estavam crescidos e Cássio implorou vantagens materiais para eles. Então, os filhos já cresceram, somos nós, pais. Meu Deus, os meus filhos precisam disso. Toda a família se repete isso, né? As vantagens foram solicitadas e lhe apareceram. Em seguida, notando que os rapazes se afligiam o pensamento, suplicou a chegada das noras dignas para o ambiente familiar. E as noras chegaram. Olha como os sonhos da família, né? Então, Cássio continuou rogando, que nem a gente. Roga, pede, pede, pede. Certa feita, quando reclamava favores para os já netos, as loucuras da família. Estamos pensando já no neto, os filhos... Mas afinal ele fez o que ele tinha que fazer? Vamos ver. Ele está pedindo tudo, é a vida dele. Até agora eu não percebi que ele estava fazendo o que ele veio cumprir. Eu estou aqui ainda me intrigada, né? Mas o meu amigo, certa feita, quando reclamava favores para os netos, chegou a morte e lhe disse... o negócio já estava apertando. Meu amigo, o seu tempo acabou-se. Gente, é bem aí, por aí, né? O interpretado sofre um forte susto e clamou assim para o consigo, né? Meu Deus, meu Deus. A gente vive chamando Deus, né? Meu Deus, me ajuda aqui. Mas agora essa hora apertou mesmo a ele, né? E a minha tarefa? Aí ele lembrou da tarefa que ele tinha que desenvolver na terra, a principal. Não posso deixar a terra sem cumpri-la. Ainda não pode sequer visitar um doente. Meu Deus, ainda não pôde, né? A recém-chegada, né, a morte, contudo, deu-lhe apenas alguns instantes para a bênção da oração. Ainda ele teve, por misericórdia, o tempo dele se encontrar com Deus. Olha, gente, na oração. Cássio, ansioso, tomou o testamento do Cristo e de mãos trêmulas abriu precipitadamente. De olhos, né, abertos, né, esbarrou em umas certas palavras constantes no versículo 20 do capítulo 12 das anotações de Lucas. Abriu lá em Lucas. Esta noite exigirão a tua alma e que ajustastes para quem será? Ajuntaste para quem será? Interrogação. Mas antes que Cássio pudesse entregar-se a novas e desesperadas pedidos, né? A morte apagou-lhe temporariamente a luz do cérebro e reconduziu a vida espiritual. Então é isso, amigos. Quando a gente está lá, queremos desenvolver vários projetos, mas um único objetivo nós deixamos de cumprir. E é isso importante. Com tantas regulativas e exigências nossas aqui da terra a gente fica deixando o principal. Enrolando. E a morte chega, vamos. E ele deixou de desenvolver aquilo que ele tanto se propôs e rogou lá do outro lado. Agora é você. Demorei, né, para contar a história do Castro, né? Bom dia a todos. Realmente, às vezes, a gente se preocupa muito mais com as coisas materiais do que com realmente a nossa missão aqui na Terra, que são as coisas espirituais. Hoje vamos comentar sobre o capítulo 18. Tem como título muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mais especificamente, a partir do item 6, os que dizem Senhor, Senhor. Vamos começar lendo, daqui a pouco a gente comenta. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em seu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Duro isso, né, gente? Todo aquele
pois, que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve essas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Isso também está em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. E semelhante em Lucas, capítulo 6, versículos de 46 a 49. Aquele, pois, que quebrar um desses mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas os que guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo mestre ou senhor, quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses homens que honram através dos atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e não no coração. Servindo-se apenas das formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão ao Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila o ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas, em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instruções humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nas suas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Esse é um trecho bem duro, vamos dizer assim. Eu escutei alguns palestrantes dizerem que nesse momento Jesus se põe como aquele orientador severo, nos chamando a atenção à responsabilidade. De nada adianta a gente fazer por fazer, receber essa orientação, ir aqui na casa espírita,
agir de uma forma e quando dá meia volta na rua, agir de forma diferente. É o que muito da gente, eu principalmente me vejo às vezes, eu parei lendo esse evangelho, às vezes eu chorei até bastante, porque eu me peguei em muitas situações que aqui você é uma coisa, você pratica o bem, mas na primeira oportunidade que te questionam, que te forçam a provar que você tem algo de melhor, você peca, você erra. Existe não só a minha, existe um dos palestrantes que eu escutei a palestra, para se preparar para falar o evangelho, a gente escuta algumas palestras, né? Estou aqui aprendendo, estou com os meus mestres na frente aqui, é uma responsabilidade muito grande. Sou aprendiz, todos somos. Existe um livro psicografado por Chico, que é do irmão Jacó. O irmão Jacó foi uma pessoa que trabalhou muito pela casa espírita, ele era um trabalhador assíduo, tanto que quando ele desencarnou, ele foi recebido pelo próprio Bezerra de Menezes. Mas ele percebeu que quando chegou lá, ele não tinha sua própria luz, ele não brilhava como as outras pessoas, os espíritos que estavam lá. E ele se deparou com os próprios espíritos que ele tentou ajudar aqui em reuniões mediúnicas e tal, e eles questionaram, cadê a sua luz? Então, ele ajudou muitas pessoas, mas esqueceu de acender a sua própria luz. É o que a gente às vezes esquece, de procurar nos melhorar, procurar encontrar o que é de melhor. Como o texto que a própria Marisa falou, a gente pede muito pelas nossas partes materiais e esquece de pedir para crescermos espiritualmente, que é isso que Jesus veio nos mostrar. Que aqui estamos numa experiência material, mas na realidade, nós somos espíritos. Temos que aprender a agir como espíritos. Temos que ter uma experiência material porque faz parte do nosso aprendizado. E aqui estamos para procurar aprender, conforme a própria Marisa leu no texto, a gente pede muito, às vezes recebe, continua pedindo e acaba não realizando o que se propôs a vir aqui fazer. Aí o que acontece? Sempre coisa material, né? Sempre coisa material. Nunca espiritual. Com certeza, a gente sempre pede pela parte material, esquece da parte espiritual. E aí o que vai acontecer? Você vai acabar retornando para o lado espiritual, vai ser cobrado por quem? Por uma multidão de espíritos? Não, pela sua própria consciência. É a sua própria consciência que vai lhe cobrar, vai lhe trazer uma amargura muito grande e, claro, a bondade divina de Deus vai lhe dar uma nova oportunidade de reencarnar e fazer o que não fez. Mas aí a coisa não vai ser tão simples, acredito eu, né? Já perdemos uma, né? Já perdemos uma, talvez não seja tão fácil. Não tenha tantas regalias, a coisa vai ser um pouquinho diferente, a lição vai ser recolocada para você, mas de uma forma um pouquinho diferente. Afinal, é isso que estamos aqui. Jesus sempre que nos trouxe muitos ensinamentos amorosos, Jesus é o amor, é o símbolo do amor, mas realmente nesse trecho, ele é a figura daquele mestre severo, que está nos chamando à responsabilidade. Claro que nesse momento ele estava falando mais para os fariseus, mas quem de nós não agimos como os fariseus? Os fariseus são aquelas pessoas que viviam de aparências, tinham a letra do Corão, né? Na ponta da Torá, língua, né? Torá, né? Torá. Nas próprias vestes dele tinha trechos escritos, bordados, não sei como é que chamava isso no momento. Eles tinham aqueles rituais específicos, tanto que no dia do sábado não podia fazer nada. E tinham discussões homéricas por isso, por exemplo, eles não tinham que se alimentar no dia, mas a galinha que botou o ovo no dia do sábado, eles podiam comer esse ovo, sim ou não? Isso era uma discussão. Sim, no dia do sábado não podia fazer nada, e Jesus, vendo isso, queria abrir esses olhos desses fariseus que somos nós no passado. E hoje nós mesmos pensamos assim, às vezes colocamos em discussão coisas que são absurdas, como o próprio fariseu. Sempre material, nunca espiritual. Sempre material e nunca espiritual. Às vezes, outra coisa também,
aqui, vamos passar para o nosso tempo de hoje, viemos aqui na casa espírita, damos passes, trabalhamos na obsessão, mas será que fazemos isso do coração? Com todo o nosso empenho, com todo o nosso coração? Será que às vezes isso não se torna um auto mecânico? Eu vejo isso muito comigo. Às vezes você está naquele dia que você vem e quando você vê já passou. Você não fez uma oração sincera. Quando tudo vira um compromisso social que você criou. Confesso a vocês, às vezes acontece. Verdade. Você põe o seu coração, você põe, mas de repente, será que você pôs mesmo? Fico me questionando, será que você fez tudo, que eu fiz tudo que eu podia fazer? Procurei. De repente, o próprio fato de você colocar uma água num copo, parece ser uma tarefa simples, mas poderia colocar ali de que Jesus coloque nesse copo todas as minhas melhores intenções, que a pessoa que toma essa água possa melhorar. São coisinhas simples, mas isso eu me questiono. Simples, mas que Fala muito. E eu sinceramente, às vezes me pego questionando, será que eu fiz isso? Eu falo por mim, porque eu só posso responder por mim, nós só respondemos por si só, né? A gente não vai responder pela Edir, pelo André, pelo Mauro, eu respondo por mim, nem pela minha esposa, nem por ninguém. Ah, mas eu tinha uma orientadora boa. Tá bom, a sua orientadora vai ser salva, mas você não. A mentor também. Seu mentor te ajuda? Se você procurá-lo, se você agir da melhor forma, sim. Se você não buscá-lo, se você não se fizer merecedor, o teu mentor não vai te ajudar. Ele vai te intuir se você se propor a sintonizar na mesma frequência dele. Ele tem uma frequência melhor, ele está numa sintonia melhor. Se você não se propor a estar na mesma sintonia dele, dificilmente ele vai conseguir te ajudar. Se você só ficar preocupado com bens materiais, ficar preocupado com o seu progresso material aqui na terra e não espiritual, ele pouco vai poder te ajudar. Vejo isso por mim, é o que eu posso falar, gente. Acho que todos nós temos essas dificuldades. Quando a gente já está aprendendo, que é nos colocado o Evangelho, a gente fica realmente com essa preocupação, né? Acho que cada um traz assim essa dúvida dentro de si. Eu estou dando a minha o melhor, meu melhor. Estou no caminho certo. É assim que eu tenho que fazer. A gente traz conosco, a gente traz ainda essa insegurança, né? Nós não somos tão firmes. Algumas pessoas que a gente vê aqui na Terra são firmes nesses propósitos. Então você vê a segurança que ela transmite em pequenos atos dela. Mas um dia a gente também vai brilhar a nossa luz, porque a gente tem essa luz dentro de si. A nossa luz um dia vai ser aberta, né, mais iluminada, que a gente vai fazer isso com mais naturalidade. Às vezes eu tenho a impressão que no começo a gente tem que fazer meio forçado. Não, eu tenho que fazer isso. Já é um passo que a gente está dando, mas não foi muito bem feito. Mas eu fiquei o que eu estava me sentindo na melhor posição de fazer. Então, isso a gente também tem que trazer dentro de si que nós estamos desenvolvendo lentamente. Esse processo é longo, gente. Não vai ser fácil assim, não. O negócio é bem longo, devagar, empurrando, né? A gente vê assim com os nossos filhos, quando a gente dá alguma instrução, eles entendem o que a gente está falando, mas para eles realizarem aquilo é uma dificuldade. É lento, você fala e aquilo é lento. É como nós, né? Mas eu acho que mesmo isso tendo com você, comigo, eu creio que os demais, a gente sabe que nós vamos conseguir isso. É o nosso destino, tá? Isso cravado dentro da nossa alma, é divino, isso é dentro de nós. Nós vamos chegar. Provavelmente nós conseguiremos chegar, mas talvez não nessa. Não nessa, mas a gente já está despertado. A responsabilidade aumenta muito grande. Quem tem o conhecimento do Espiritismo não pode chegar no plano superior e falar, não, eu não sabia disso. Como não sabia? Você estudou, você teve o retorno do irmão Jacó, que foi para lá, e outros amigos espirituais que retornaram e puderam dar o seu testemunho. A coisa não é simples. Não. Mas é possível. Por mais que
essa parte do irmão Jacó, que foi uma pessoa trabalhadora, mas esqueceu de acender a sua própria luz. De repente se preocupou mais em ajudar e esqueceu de se melhorar. Que possamos nos melhorar e que os bons espíritos possam nos intuir para que possamos chegar a esse objetivo. Eu lembro quando, assim, na história de Jesus, alguns que estiveram com ele, a gente vê essa dinâmica que ocorreu dentro deles. Madalena foi uma delas, o próprio Paulo, né? Paulo, que foi o divulgador para o mundo do cristianismo. Foi uma luta difícil, mas quando eles tomaram a decisão, eles fizeram realmente. Então, isso é possível da gente realizar. A gente vê irmãos praticando isso. Exemplos, né? Depois aqui mesmo na Terra, né? Agora presente com a gente, tem muitos trabalhadores fazendo isso. Mas não tenha dúvida, eu acho que até o próprio Chico ficou assim ainda com essa interrogação dentro dele. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer? Eu acho que ele é bem ele. Todo mundo, né? Todo mundo, a Madre Teresa. Por mais que ele faça. Por mais que faça, a gente fica sempre. Eu fiz tudo o que eu podia fazer? A gente leva isso com essa dúvida. Bom. Vai fazer já o encerramento? Fazer o encerramento. Que possamos, oremos a Deus, nosso Pai, oremos aos nossos mentores espirituais, que nos ajudem a colocar em prática tudo isso que estamos aprendendo. Sabemos que ainda somos muito pequenos e que temos muito que aprender e muito que colocar em prática, não somente aprender. Que possamos aprender a realmente colocar em prática todo esse ensinamento, tudo que nos foi deixado pelo nosso querido Mestre amoroso Jesus, e que possamos pouco a pouco colocar em prática, começando pela nossa família, pelos nossos familiares mais próximos, que é onde mais precisam da nossa atenção, e claro, e sendo colocado para os nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, nossos companheiros de jornada. E que possamos pouco a pouco subir na nossa evolução. Que os mentores espirituais, a minha espiritualidade amiga que está aqui nos auxiliando, nos ajude. E que possamos retornar aos nossos lares em segurança. E que os amigos espirituais, os amigos recebam todas as bênçãos em seus lares, envolvam todos os cantos das suas casas. E abençoe a nossa casa fraterna, nos ajudando a mantê-la e fortalecê-la. E com a oração do Divino Mestre, vamos pedir permissão para terminarmos o nosso Evangelho. Pai nosso, Criador nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra, como em todos os mundos que criastes. O pão nosso, do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis cair em novas tentações, e na medida do possível, Pai, livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, que a paz esteja com todos nós.